instalar. Não deu, fiz o que estava no slide. Daí eu também não vou conseguir fazer a prova, porque eu também não consegui. Nem eu, nem o Felipe. Ok. Pessoal, tranquilo. A gente vai fazer a instalação hoje mesmo, tá? Eu vou ajudar cada um de vocês aí. Primeiro eu vou dar uma passada aqui no conteúdo aqui, né? Porque tem algumas pessoas que já instalaram, tal, que já estão já precisando de uma outra atividade. E aí a gente vai em cada um de vocês aí e faz a instalação, tá? Mas é bem tranquilo. Pessoal, só gostaria primeiro aqui de dar uma repassada, então, na prova, tá? Vocês estão visualizando aí a prova? Sim. Tá, essa aqui é a prova número 1, né? Tá? Já está corrigido, né? Então, a primeira questão aqui que pedia era o seguinte: qual é a definição de Big Data, né? Cite uma empresa ou um negócio que você conhece e descreva como uma aplicação de Big Data, escrevendo como uma aplicação de Big Data, aqui está um pouquinho, né, agora que eu percebi, aqui está um pouquinho errado, né? E descreva qual o processo da empresa essa aplicação pode ajudar, tá? Então, aqui o pessoal, acho que todos considerei correto aqui para todos que responderam, né? Apresentaram aqui um conceito de Big Data, mas assim, considerando um conceito mais amplo aqui, a gente teria que falar primeiro, né, que quando se trabalha com um grande volume de dados, né, se trabalha com diversas fontes, diversos tipos de dados, né, estruturados e não estruturados, e com grande velocidade, né, em tempo real, né? Então, esses são os principais conceitos aí de Big Data, né? E aí, uma aplicação, né, quando que isso pode ser utilizado? Então, não necessariamente em todos esses conceitos aí, mas quando obrigatoriamente se utiliza uma grande capacidade, né, uma grande quantidade de dados, que a gente não tem a capacidade de armazenar dentro da empresa, então se busca, né, uma tecnologia de Big Data. Ou então, quando não tem a capacidade de ter esses dados, né, internamente, se busca fora, né, ou se consome fora, né, numa velocidade que é possível, até mesmo de forma online, utilizar, tá? Aí pode ser qualquer exemplo nesse nível aí, tá? A segunda questão perguntava aqui, deu um texto aqui, né, de uma empresa norte-americana que utiliza cartão de crédito, né, utiliza o Big Data para gerar informações sobre cancelamento dos clientes, né. O objetivo é identificar as principais causas e encontrar as maneiras de reduzir esses índices. Para tanto, a empresa desenvolveu ferramentas de modelos preditivos, né? Modelos preditivos. Eles fazem um registro do histórico das transações consumidas e utiliza mais de 15 variáveis para verificar os potenciais cancelamentos de serviço. Essa é uma forma de gestão encontrada para prever tendências, né? Prever tendências dos clientes e utilizar opções para reverter a saída deles da empresa. Aqui eu pergunto, né, que produto poderia ser utilizado nessa aplicação, tá? Então, isso aqui é bem simples, né? Aqui seria, pode, né, claro que existe, né? E o produto, né, que fala com modelos preditivos, inteligência artificial, é o Mohawk, né? Então, acho que a maioria acertou essa questão. Na questão 3, ele pede aqui para explicar o que é o MapReduce, né, e o HDFS, tá? Vou citar um exemplo. Aqui é um material que vocês já tinham, tal, né? Todo mundo acertou essa questão aqui, né? O HDFS é um gerenciador de arquivos, né? Mas ele não é centralizado, ele utiliza lá uma arquitetura cloud, né? Distribuído.
né? E o MapReduce então, é a ferramenta para fazer a leitura desses dados, fazer consulta a esses dados, né? O item 4, aqui a pergunta 4, apresente um exemplo prático da utilização de HBase na empresa. Bom, também todo mundo utilizou, né? Todo mundo colocou aqui um exemplo aqui. Mas o HBase, o que é? É o banco de dados oficial, né? Do Hadoop, né? Então, para se utilizar desse banco, a gente precisa ter uma característica de uma grande quantidade de dados, né? Ou então a variedade de dados, né? Então, são exemplos dessa natureza aqui que fariam sentido aqui, tá? Então, cada um utilizou um exemplo aqui, né? A maioria também acertou. Na questão 5, também tinha um texto aqui, né? O Ministério da Justiça possui um Data Warehouse, né? Um banco de dados relacional, com mais de 1 milhão de registros, além de um poderoso supercomputador da IBM, chamado Watson, né? Capaz de coletar, agrupar, processar petabytes de dados em frações de segundo. O objetivo do Ministério com o uso do Big Data é identificar indícios de ações ilícitas, né? Sobretudo ligados à lavagem de dinheiro. Assim poderia utilizar essa base de dados relacional, né, Data Warehouse, tomando as pesquisas do Big Data, né? Então, aqui, ó, pergunta o seguinte: para carregar os dados relacionais, utilizamos produtos Hadoop, né? Que pode ser utilizado, então. Para carregar dados relacionais, utilizando produtos Hadoop, podemos utilizar o quê? Tá? Dados relacionais. Bom, para se carregar dados relacionais dentro do Hadoop, tem um produto que é bem específico para isso, né? Que é esse cara aqui, Snoop. Tá? Esse cara aqui é próprio para carregar dados relacionais. Então, essa aqui é a resposta, né? A explicação aqui seria nessa linha, tá? Depois, para guardar esses dados, né? O que pode ser utilizado? Para guardar os dados, né? Então, a gente pode, já que é um Data Warehouse, né? A gente vai guardar lá no Hive, que é o Data Warehouse do Hadoop, né? Então, seriam essas as duas respostas aqui. A sexta questão, falando aqui do Waze, né? Utiliza dados do Big Data e tal. E aí ele faz uma pergunta. Para fazer a leitura dos dados de trânsito, qual o produto que pode ser utilizado? Bom, o Waze, você já conhece, é um produto que se utiliza de dados em tempo real, e ele precisa utilizar esses dados em tempo real para dar resposta para o usuário, né? Então, não tem como pegar os dados, armazenar, né? E depois utilizar. Então, tem que capturar e utilizar na hora, né? Então, nesse caso aqui, o produto que faz isso, né, que captura e que faz a utilização em tempo real, é o Kafka, né? Tá? Então, isso aqui seria a questão número 6, tá? Eu poderia dar essa resposta. A questão número 7, ele fala aqui de dados da Nike e tal, né? E aí, explica lá uma situação, ele pergunta o seguinte: com os apps desenvolvidos, a Nike consegue capturar os dados em tempo real da velocidade média dos usuários dos produtos esportivos, sem a necessidade de armazenamento? Só sem a necessidade de armazenamento, tá? Se sim, né, qual produto seria utilizado?
Então, novamente, a resposta aqui é o Kafka, né? Pessoal, aqui eu dei uma colher de chá, tá? Teve alguns que assinalaram aqui o Flume. Tá? O Flume, ele faz captura em tempo real, né? Só que o Flume, ele armazena os dados, tá? Ele não faz a utilização sem a necessidade de armazenamento, tá? Mas quem assinalou o Flume, ainda considerei também como correto, tá? Porque, ok, né? Poderia haver talvez considerei aqui como se fosse uma pegadinha, né? Tem um Flume que faz isso também, mas a resposta correta é o Kafka, tá? Por quê? Porque está dizendo que não tem a necessidade de armazenamento, tá? Professor, Alguma nesse coisa- caso aí, não tinha uma situação ali que o aplicativo armazenava na rede social ali os dados, compartilhava? Não, mas aqui, ó, a pergunta que está falando é o seguinte, ó. Sim, depois ele armazena, tal, né? Sim, realmente é isso aí. Ele faz, né? Mas a pergunta que foi feita é essa aqui, ó. Né? Com os apps envolvidos, a Nike consegue capturar os dados em tempo real, na velocidade média dos usuários dos produtos esportivos, sem a necessidade de armazenamento, né? Se sim, qual produto Hadoop utilizar, tá? Tem outras coisas que ela faz aqui, né? E ela vai utilizar outros produtos, tá? Mas aqui, para responder a pergunta, né? Aí tem que ver qual é a pergunta que está fazendo aqui, né? Consegue, né, capturar os dados sem a necessidade de armazenamento? Pois é, mas tipo assim, eu entendi na minha leitura que ele ia compartilhar na rede social e a Nike via rede social e analisar os seus usuários que tem e quais as formas sei lá, de compartilhamento, daí por isso que eu pensei no Flume, porque o Flume consegue lá e pegar dados do Facebook, né? Isso, exatamente. Isso é uma outra coisa que está fazendo, tá? Então, novamente, quem assinalou o Flume aqui, eu considerei correto. Porque, né, talvez aqui ficou, né, poderia ter uma pegadinha que tal, né? Então, vocês ficaram confusos aqui por isso, né? Mas, assim, respondendo a pergunta aqui, ó, tá? Então, assim, quem assinou o Flume, a prova está considerada um ponto ali, tá? Foi dado um ponto aqui não foi considerado incorreta, tá? Por essa situação que estás apresentando ali agora, tá? Mas, respondendo a pergunta, tá? Tu concorda que sem a necessidade de armazenamento, né? A resposta correta é o Kafka, tá? Uhum, beleza. Só para confirmar, porque vai que eu fico na NM um eu tenho que confirmar isso aí e entender, né? Na caso tu responder o Flume, também foi considerado essa questão um ponto, tá? Bom, a oitava questão, valendo 0,5, é sobre a Netflix, né, um exemplo de empresa que sabe utilizar o Big Data a favor do usuário. Com base nos filmes e nas séries vistas por ela e na sua avaliação, né, curtiu ou não curtiu, a plataforma faz indicação de conteúdos similares, né, assim o consumidor não precisa perder muito tempo a procurar programas, né, que sejam do seu interesse. Caso desenvolvam um workflow para monitorar novos filmes adicionados, encaminhar e-mails aos usuários que atendam ao perfil do filme, pode utilizar qual tecnologia Hadoop? Bom, aqui também está bem tranquilo, né? Workflow, né? Então, tem um produto aqui específico de workflow, né? Que é o OSI, né? Então, aqui explicar a resposta é isso aí, né? Então, a intenção é utilizar um workflow, então é um produto específico para isso, tá? A nona questão, aqui falar sobre o Under Around, né? Arnaut, que é a rival da Nike, produto esportivo, e ele também aqui investiu, né, um valor aqui significativo, né, para montar um data warehouse e posteriormente analisar os dados com Power BI, né? Então ele fala aqui, depois ele faz uma pergunta. O objetivo da ação, ajudar seus usuários a evoluírem, claro. Porém, ainda mais importante, segundo a Under Arnault,
quanto mais incentivadas e animadas as pessoas ficam, mais inclinadas a procurar novos equipamentos de esportes, né, da marca e se tornarem, né? Mas aqui vocês estão observando que ele finalizou não com a pergunta. A pergunta está aqui, ó. Tá? Eu buguei por causa disso, porque eu pensei que era, tipo, ia dar um machine learning para qual que era o costume dos usuários estar comprando de cada região, e para mim ele ia aprender nisso através do Mahout. Uhum. Por isso eu achei que, por causa disso, como ele queria ajudar os usuários a evoluírem e tá gravando padrões, eu achava que ia estar utilizando aquele lado aí, não só para o banco de dados. Uhum. Mas a pergunta está aqui, ó, né? Vamos imaginar aqui que todas essas informações serão armazenadas em um banco de dados Hadoop, com a característica de um Data Warehouse, e posteriormente analisadas em Power BI. Qual o produto mais recomendado para armazenar esses dados? Tá? Então, o Data Warehouse, qual é o Data Warehouse do Hadoop? Hive, né? Tá? Então, a pergunta está aqui em cima. Tá? Porque terminou sem pergunta aqui, né? Mas a pergunta, qual o produto mais recomendado para armazenar, está aqui, tá? A 10ª questão, então, é para fazer aquela aplicação, né? Que alguns de vocês estão com dificuldade, né? Alguns não entregar. Não, essa aqui era só do Power BI, né? Da aula passada vocês estão com problema, né? A gente já vai ver em seguida, tá? Mas aqui, então, era buscar uma base de dados, internet, né? Aqui todo mundo fez essa questão. Essa aí, será que todo mundo levou 2 pontos, 1,5, sei lá? Quem fez a questão, tá, eu considerei, né? É porque, pelos meus cálculos aqui, então não tá certo a nota, não sei se o professor quer dar uma revisada depois, porque eu fui acompanhando aqui e fui colocando que eu errei e acertei. Tá? Depois então, só vou aqui, repassar aqui a aula de hoje, tá? E daí tu me chama aqui e a gente dá uma conferida na tua prova, tá? Beleza. Fechou aqui, então. Pessoal, vamos então para a aula de hoje, tá? Aqui. Estão conseguindo visualizar aí? Sim. 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 Beleza, então, a nossa aula 8 hoje, né? Eu fiz questão aqui de botar novamente a nossa programação das aulas, né? Porque hoje, dia 13, a gente vai começar a segunda avaliação, tá? Mas eu não gostaria, como é um trabalho de vocês, e vocês têm a próxima aula ainda, tá? Eu gostaria de aproveitar e passar mais um conteúdo para vocês, tá? Como eu já comentei em algumas aulas aqui, né? A gente tem muita coisa para passar, né? Um mundo de coisas aqui, mas o nosso cronograma é esse, são 10 aulas, né? E na semana que vem eu preciso entregar nota já para vocês, tá? Porque na outra aula, né, no dia 27, é N-1, tá? Então, obrigatoriamente, no dia 20, né, na terça-feira que vem, vocês precisam me entregar
essa segunda avaliação, tá? Vocês vão começar hoje. Tá? O ideal é que consigam entregar até segunda-feira, porque daí, na terça-feira, quem conseguiu entregar, já vou corrigindo, já vou postando as notas no sistema, tá? E quem me entregar a nota, quem me entregar o trabalho, no final da aula, né? Então, só vou conseguir corrigir no dia seguinte, enfim, né? Ou quem sabe aí ainda pode demorar alguns dias, né? Então, o ideal é que a gente consiga fazer todas as correções na próxima aula, tá? Por isso que vocês terão, tá, o prazo de até o final da aula da semana que vem para entregar, mas só alertando que seria interessante entregar um pouco antes, tá? E aí, então, no dia... e também, né, tem a aula 5 aqui, né, que tem uma avaliação, né, um exercício que vai compor essa nota aqui, né, na avaliação 2, que vocês têm o prazo para entregar até hoje, né? Se alguém tiver algum problema, me avisa, daí eu estendo aqui até a próxima aula, tá? Eu Mas não aí, fiz. Ô, professor, a aula trabalho dia 5, vocês não fizeram ainda. Porque essa não tem nenhum empecilho, não tem R, não tem nada, né? Tá, então é o 4, é o do R que eu não fiz. É da aula 5, tá? Da aula 5. ô, Aula professor, 5 é a Da aula aula que 5 era pegar aqueles exercícios. complementares ali, né? Ô, professor, o Vai senhor valer nota consegue ver... essas. Pode falar, Mônica. Vai valer nota essas atividades que a gente faz e entrega? Sim, essas atividades, elas vão compor mais para arredondamento de nota lá, né? Faltando alguns décimos, pode, né, dar uma melhoradinha com esses exercícios, né? Ou então, Entendi. né, não, sem entrega nenhuma, não consegue, né, dar uma arredondadinha para cima, né? Entendi. É claro que esse arredondamento não dá para ser, sei lá, 3, 4 décimos, aí não dá, né? Agora, algum arredondamento na segunda nota aí, né? A gente consegue arredondar, tá? Agora, obrigatoriamente, o exercício da aula número 5, porque é uma aula que foi feita à distância, tá? Só tem o link lá, né? Esse vocês são obrigados a entregar, porque é uma aula que ficou ali só para vocês fazerem o exercício, entendeu? Então, essa precisa compor aqui a nota número 2, aqui da avaliação Tá. 2, tá? Ô, professor, a aula de hoje, só para eu entender, é a prova, então? Não. É a segunda avaliação, já vou passar para vocês, tá? Tá. Só que como eu gostaria de aproveitar um pouquinho a aula, eu vou passar algum conteúdo para vocês aqui também, tá? Eu não vou me aprofundar, mas eu só gostaria de passar mais algum conteúdo aqui, tá? Vamos já tocando aqui, então. Primeiro, pode falar. olha só, você tinha falado que ia deixar até essa atividade número 5, você ia deixar até sábado, dia 17. Ah, ok. Então, eu altero lá para o dia 17, tá? Essa de outra ali era para até hoje, né? Às 23 horas, né? Essa aqui do R, né? E a outra para sábado, era isso? Tá. Eu tinha entendido que era no sábado anterior, mas tudo bem, então tem. Eu posso deixar até a próxima aula, até a aula que vem, tá? Isso não é problema. O professor consegue ver... Ah, não precisa. Eu ia perguntar se o professor consegue ver se falta alguma coisa para entregar. Eu acho que eu entreguei tudo, não tenho certeza. Depois eu posso dar uma olhada, tá? Tá. Posso dar uma olhada assim, só me manda lá uma mensagem que eu verifico, tá? Pessoal, então só comentando aqui, né, um pouquinho ainda, gostaria de dar uma esclarecida para vocês, do processo ETL, né, que a gente vê assim, né, tem uma base de dados, tem essa base de dados aqui, ela pode ser de diversos tipos aqui, né, e a gente utiliza lá, né, está utilizando atualmente lá o Power BI, né, para fazer a carga de dados aqui. Só que passa por um processo, tá? Por isso que eu sempre expliquei, né, em vários casos aqui, só não manda carregar direto, né? Aquele processo ETL lá que a gente utilizava lá no Power BI, né? Fazia lá, eliminava sujeiras, eliminava colunas, tal.
Então, é o processo de extração, limpeza e transformação, né? Carrega lá no Data Warehouse, né? Então, o Power BI ele tem uma base de dados em nuvem, onde é que é carregado, né? Tá? Depois que ele vai aqui para a ferramenta de apresentação, tá? Então, essa é o processo ETL, né? É interessante vocês sempre lembrarem de fazer, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Olha só, esses dados aqui são de 2018, tá? Falando assim, ó, descubra a nova graduação em ciência de dados. Está começando a falar sobre ciência de dados, né? Em como buscar dados, né? Como se utilizar de ferramentas de análise preditiva e tal. Mas é só uma pincelada, né? Só para vocês terem uma ideia, existem graduações específicas para isso, né? Então, é uma graduação inteira, né? Então, ao invés de fazer sistemas de informação, existem faculdades, o Guia do Estudante é um guia da terceiro grau, né? Onde é que ele publica lá todos os cursos. E está falando aqui já desde 2018, né? De faculdades específicas de ciência de dados, tá? Um pouquinho mais aqui, né? Falando aqui tá, mas o que é exatamente isso? Qual é a atuação? Tá? Então, a atuação do cientista de dados é fazer toda essa coleta de dados, fazer o processamento, fazer análise, né? Mas, principalmente, de entregar, né, para o gerente, para o dono da empresa, para o administrador, informações que agregam valor, né? Ou seja, não é simplesmente alguém pediu esse relatório nesse formato e pronto. Não, fornecer informações úteis à tomada de decisão e até ajudar na tomada de decisão, né? Então, aqui está dizendo aqui de ajudar, por exemplo, a prever aqui, né? Fraudes, né? Enfim, ou então, né? Clientes que vão evadir de uma empresa, como o exemplo que a gente fez na aula passada, né? Então, são exemplos aqui de informações, né, que pode ser um cientista de dados pode fornecer para a empresa, tá? E rapidamente passando aqui também, né? Então, o que faz o profissional? Então, processar grande quantidade de dados, né? Enfim, organizar esses dados, né? E ancorar, né? A tomada de decisão das organizações, tá? Por isso que é interessante a gente também conhecer os processos da empresa, tá? Porque muitas vezes o analista de sistemas, né, ele fornece lá, faz uma aplicação bem operacional, a tomada de decisão fica por conta lá da área administrativa, né? Nesse caso, o cientista de dados ele se aproxima um pouco mais, tá? Ele tem um poder mais, ele trabalha mais num alto nível, né? Mais próximo do gerente, do dono da empresa, para ajudando a tomar decisão. Bom, ferramentas aqui, né, que a gente viu, Google Trends, Power BI, o R, né, que a gente começou a ver, Python, né, a gente provavelmente não vai conseguir ver, né, mas são ferramentas também bastante utilizadas nessa área, tá? E começou a ver também, né, ferramentas de machine learning, né? Na aula passada, então, a gente viu, né, um algoritmo lá de aprendizado, né, que consiga prever algumas coisas lá, né? Então, que exemplos a gente pode falar aqui de modelos preditivos? O que nós vimos na aula passada mesmo? Vimos como prever se um aluno, né, iria evadir ou não, né? E depois cada um de vocês montou a sua própria aplicação, né? Mas são exemplos aqui de aprendizado de máquina e nós vimos somente um algoritmo, né? Lá dentro do Power BI. Mas existem vários outros, né? Existe aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Na aula passada, nós utilizamos o aprendizado supervisionado. Por que o supervisionado? Porque nós tínhamos dados lá históricos de alguns
os alunos, né, e algumas características, o curso, né, se tinha a quantidade de reprovações, enfim, e tinha algumas informações. Nós já tínhamos a saída, que era se ele iria invadir ou não. Ou seja, quando eu tenho, né, dados de entrada e dados de saída, é um aprendizado supervisionado. Tá? Eu vou treinando com dados de entrada e dados de saída. E aí ele aprende qual é a característica, né, de cada um dos tipos, né? No caso, era a saída, né, sim ou não, tá? Não supervisionado, quando eu não tenho dados de saída, eu tenho alguns dados, tá? E aí ele consegue fazer mapas, né? Como isso aqui, ó, esses mapas aqui. O que são esses mapas? Ou seja, ele conseguiu visualizar que isso aqui está mais próximo, esses dados aqui estão mais próximos. Se eu pegar a média desses dados aqui, ó, de cada um desses grupos, eu posso achar alguma característica, né? Por exemplo, eu descobri que grande parte desses dados aqui são dados de clientes que são bons pagadores de conta, e esse aqui não. Se for isso mesmo, né, se for essa a característica de cada um desses grupos, então eu achei um perfil bom pagador e não pagador, mas eu poderia achar qualquer outra coisa, tá? Mas, enfim, o que é análise preditiva, né? Então, análise preditiva, a gente está falando de analisar conjunto de dados, né? Geralmente uma grande proporção, né? Uma gigantesca base de dados, prever cenários ou tendências para o futuro, tá? Com isso, a empresa pode se preparar, né, para alguma condição adversa, né, ou ganhar tempo para se adequar às circunstâncias, né, que desafiadora que está sendo prevista aí, tá? Isso é uma das utilizações. Nós já explicamos na aula passada, né, uma análise preditiva, já utilizamos uma árvore de decisão. Aqui o exemplo que a gente utilizou na aula passada, né, utilizamos o Power BI, né. Então, estou perguntando aqui qual a relação, né, do Power BI com o Big Data. Aqui a gente pode observar que com o Power BI eu posso me conectar com os dados do Big Data, tá, e fazer análise, né, inclusive fazer modelos preditivos, né. Agora voltando aqui para outros tipos de modelos de previsão, tá? Nesse caso aqui, modelos aqui de regressão, né? Regressão linear, tá? Então, aqui eu tenho essa base de dados aqui e essa outra base de dados aqui. Se eu observar aqui, ó, meus dados estão um pouco espalhados aqui, né? Então, o R ele consegue gerar uma função aqui linear que ele faz a média desses dados aqui, tá? Ou seja, uma vez descoberta que essa função, eu busco uma variável, ele vai me achar aqui o local mais próximo dessa função e vai prever, tá? Mas aqui eu concordo que é mais difícil de prever, né? Porque se for esse dado aqui em cima, ele vai jogar aqui, ó, na média. Agora, nessa base de dados aqui, ela está mais juntinha, né? É mais fácil de prever. Então, dependendo da base de dados, né? Por isso que, às vezes, a gente joga uma base de dados lá para o Power BI fazer uma previsão, ou mesmo para o R, né? E, às vezes, fica mais fácil de achar, às vezes não, dependendo da base de dados, tá? Então, ó, a gente vai começar a ver aqui, né? Então, começamos a estudar um pouquinho o R na aula passada, mas eu posso fazer aqui algumas previsões utilizando diretamente funções diretamente do R, tá? Então, né, função ML ou predict, né? Que servem para fazer mineração de dados, tá? Então, mineração de dados serve para descobrir, né, dados que não poderiam ser descobertos a olho nu, né? Como foi feito aqui na aula passada, tá? Agora aqui, ó, diretamente no R, tá?
Tem essa base de dados aqui, né, de DVD, geladeira, livro, celular, tá? Joguei aqui a função a priori aqui, que é uma das funções aqui, né, de regras de associação, e ele gerou essas regras aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui só tem livro, não teve nada, né? Mas olha só isso aqui, ó, com uma confiança de 90%, tá? Se tiver compra de DVD, então também tem compra de livro. Se tiver compra de livro, também tem compra de DVD, mas a confiança é de 70%, tá? Se tem compra de celular, então também tem compra de livro, uma confiança de 89%. Se tiver compra de livro, também tem compra de celular, uma confiança de 62%, tá? Não vai dar tempo de a gente entrar aqui em detalhes para rodar isso aqui, tá? Mas os comandos são esses, tá? Depois, se alguém tiver interesse, pode me chamar aqui à parte, né? A gente roda juntos, tá? E a gente já viu também, né, a mineração de textos aqui, como fazer diretamente lá no Power BI, tá? Mas a gente pode fazer também, gerar isso diretamente lá no R, tá? Como é que faz isso? Por exemplo, com essa base de dados aqui, ó, esse desenho aqui foi um desenho que eu utilizei lá na primeira aula, né? Lembra lá dos conceitos lá de Power BI, né? Como é que eu gerei? Gerei diretamente no R. Eu tinha essa base de dados aqui no Excel, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês hoje. Bom, mas como é que se chega a isso, né? Como é que se chega aqui a contagem de palavras, né? Então, isso pode ser feito em qualquer algoritmo aí, dentro do Excel eu posso gerar, ou qualquer outra linguagem, né? Ou talvez até mesmo dentro do R, né? Mas eu tenho que pegar um arquivo texto, quebrando palavra por palavra, tá? E depois contar o número de palavras e gerar um arquivo nesse formato, tá? Isso, para a linguagem de programação dá para fazer, né? Depois disso, eu jogo aqui no R, ó, o comando é exatamente isso, tá? Então, aqui, né? Eu primeiro instalo o pacote aqui, eu preciso instalar esse pacote aqui de Word Cloud, tá? E depois eu chamo aqui o pacote, né? Ou seja, habilito o pacote aqui. E aqui, então, vou fazer jogar aqui para a variável aqui nuvem, né? Fazer a leitura do arquivo aqui CSV. E aqui eu dou o comando para gerar nuvem, tá? Aqui a linha de comandos, são esses comandos aqui que vocês colocarem aqui, tá? Ele vai conseguir gerar aquele arquivo lá, tá? Esse arquivo aqui, tá? Pode testar aqui também. O exercício é justamente isso, tá? Então, utilizar um dataset, tá, pessoal? Mas isso é um exercício que não é obrigatório entregar, tá? Hoje vocês vão iniciar uma avaliação, tá? Então, não é obrigatório fazer esse exercício aqui, tá? Só que a título de curiosidade também, né? Como fazer uma predição, né? Então, eu peguei um arquivo aqui, ó, que ele tem aqui linhas, né? Tem densidade de gordura, idade, peso, altura, então, o diâmetro do pescoço, peito, abdômen, né? Então, com base nesses dados aqui, ele vai tentar prever aqui qual que é a densidade de gordura, tá? Então, eu jogo esse comando predict aqui, que ele vai fazer o treinamento, né? Primeiro, para fazer o treinamento. E aqui, após o treinamento, eu posso plotar isso aqui em gráficos, tá? Esses dois comandos aqui, ó. Eu fiz aqui, eu plotei primeiro os dados após o treinamento, né? Aqui o desenho dos dados,
e fiz uma nova previsão aqui de gordura, tá? E plotei também os dados anteriores do treinamento. Então, iriam plotar esses dois arquivos aqui, com esses comandos, tá? Se eu pegar e jogar aqui, né, esse comando aqui que ele junta os dois, tá? Então, vai gerar esse gráfico aqui. O que isso quer dizer? O gráfico azul, peguei os dois gráficos aqui, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma previsão de... aqui o meu modelo, a nova previsão de gordura, e aqui o modelo preditivo, em vermelho. Tá? Jogando em cima, eu preciso perceber, ele conseguiu, com todos os exemplos que ele fez ali, né, prever quase que 100% qual era a taxa de gordura conforme os dados. Tá? Ou seja, ele conseguiu fazer uma previsão, tá? É um modelo preditivo aí, tá? Eu sei que está sendo muito rápido, que não está que muitos de vocês não vão conseguir entender, mas eu queria deixar isso aqui disponível para vocês, para que, se em algum momento aqui vocês... peraí, eu já vi isso aqui numa outra aula, né? Tem um material, eu quero, no momento seguinte, testar, né? Ou voltar a conversar com o professor para a gente conseguir montar esse modelo preditivo. Então, está aqui, tá? Só que a gente precisa partir para o exercício, né? É isso que eu vou passar para vocês em seguida aqui, tá? Então, qual é a atividade da avaliação número 2? Vocês vão montar, estou colocando aqui como artigo, mas é um paperzinho, tá? O que vocês vão fazer? Aqui é o roteiro da aplicação de Big Data que vocês vão montar. Vocês vão montar um relatório no Word, né? Salvar em PDF e disponibilizar lá no web, tá? Então, primeiro, vocês vão colocar um título. Qual que é o título? O título vai ser assim, Big Data voltado à aplicação de um posto de gasolina, de dados de futebol, né? Enfim, uma nova base de dados, não é essa que vocês utilizaram na prova, tá? Uma nova base. Agora, você já tem um pouco mais de conhecimento, você já tem dados, inclusive, de como gerar análise preditiva, né? Se bem que eu não peço que análise preditiva, mas ficaria muito, muito contente que aparecesse alguma análise preditiva. Vocês podem utilizar, vocês obrigatoriamente vão ter que utilizar o Power BI, mas quem quiser utilizar parte em R também, por favor, pode utilizar o R, tá? Então, vocês vão colocar um título, Big Data aplicado a vendas de um supermercado, por exemplo, tá? Vamos fazer um pequeno resumo. Essa base de dados é de uma empresa tal, né? Ou seja, né? O que essa aplicação vai fazer, tá? É um pequeno resumo. E aí a contextualização de Big Data. Mas o que é Big Data? Big Data se utiliza em casos, né? Onde eu tenho uma variedade de dados, eu tenho uma quantidade de dados muito grande, ou então os dados estão disponíveis já no Big Data, se eu estou capturando esses dados, não tenho essa base de dados disponível no meu banco de dados, né? Enfim, né? Quando se utiliza, né, o Big Data, né? E o estudo de caso, né? O que tem a ver o Big Data com o estudo de caso de vocês, tá? Falar um pouquinho de alguns conceitos, né, de Big Data, tá? Então, isso é um parágrafo aqui contextualizando o que é Big Data, tá? A importância do Big Data e tal. Em seguida, vocês vão começar a falar sobre o estudo de caso de vocês, tá? Então, o que vocês vão escrever o estudo de caso de vocês? Situação atual, né? A empresa, demais informações, da onde vocês estão utilizando essa base de dados, tá?
é uma base de dados que vocês conectaram diretamente no web, fizeram um web scraping, né? Utilizaram uma base CSV, ou seja, como é que vocês utilizaram essa base de dados, qual é a quantidade de registros, faz uma descrição aí, né, de quais as colunas, quais os atributos que utilizaram, tal, né? E o processo ETL da aplicação. O que é o processo ETL? Extração, carga e transformação. Ou seja, teve registros em branco que foi eliminado, essa coluna não serviu, eu tive que separar a data de dia, enfim, né? Tinha algumas informações aí que no ETL vocês utilizaram, tá? E aí, após isso, vocês vão montar a aplicação, né? Fazer algumas análises, vão interpretar essas análises, né? Vão dar print dessas análises, dos resultados obtidos, fazer uma interpretação dos dados, evidenciar os principais resultados encontrados, e uma conclusão, né? Concluir, né? E fazer e colocar as referências bibliográficas que vocês utilizaram, tá? Ou seja, isso tudo, esse roteiro todo, imagino que vai dar, né? De 2, 3, 4 páginas aí que vocês vão utilizar para escrever. Ou seja, vocês vão construir uma aplicação, né? E vão organizar mais um formato aí de um paper, tá? Professor, é para terça-feira que vem? Isso. Eita. Certo? Mas trabalho maior é com a aplicação. O restante é só, né, utilizar o material que você já tem, organizar mais um formato, dar uma introdução, uma conclusão, né, e descrever não para ficar assim só print e pronto, né? Vocês vão colocar uma descrição passo a passo do que vocês estão fazendo, tá? Ainda menos um é difícil. Eu ia falar, essa semana eu já fiquei só em cima de exercício da aula, mas beleza. Professor, essa interpretação aí é para colocar os prints aí no artigo, no paper? Isso. É interpretação. Vocês dão um print lá no gráfico, lá, por exemplo, aqui deu para perceber que as vendas nos finais de semana são muito maiores que durante a semana, tá? Por exemplo, né? Ou, eu fiz aqui uma análise preditiva, eu pude perceber que clientes com idade maior que 50 anos, eles não evadem, tá? Eles não abandonam a empresa, né? Os clientes que costumam abandonar a empresa, que estão abandonando, são clientes do sexo feminino com idade menor que 35 anos. Outra interpretação, por exemplo, tá? Eu vou ter que dar a introdução sobre Big Data, a introdução sobre análise ali do BI, a introdução sobre o tema que eu escolhi para fazer o BI e apresentar os resultados. Isso, exatamente, Tá? Eu vou começar já, senão... Esse estudo de caso eu pego de uma empresa na internet, né? A base de dados vai ficar a cargo de vocês também, tá? Eu só não gostaria que vocês utilizassem nenhuma base de dados que eu já passei para vocês e também nenhuma base de dados que vocês já entregaram em exercícios, tá? É uma nova base de dados. Mas pode ser, quem não utilizou ainda o COVID, né? Ou se utilizar do COVID, mas com um pouquinho um aprimoramento mais, com novas análises, né? Pode ser, sei lá, pode ser uma análise de faturamento de uma empresa, pode ser análise de balança comercial, ou enfim, né, mais a nossa região, também tem lá o da Murel, né, tem lá, por exemplo, tem lá o microdados da Murel, né, que são bases
onde tem dados de população, tem dados de empresas, de faturamento de empresas também, né? O que vocês precisam ter é alguma coisa, ou faturamento, ou vendas, né? Ou casos de Covid, pode ser até de jogos também, né? Mas só que jogos fica um pouco mais complicado para ter o fato, né? Entendeu? Bom, o que está mais na moda agora, né, é os casos de Covid, né? Então tem bastante base de dados disponível, né? A bolsa de valores também, né? Aí com uma base um pouquinho mais aprimorada. Entendi, então, como é que é. Mas fica a critério de vocês, cada um buscar a base de dados, tá? Se alguém conseguir algum, né, com cidades, né, regiões, aí você pode botar em mapa também, né? Aquele gráfico de mapas ali é bem interessante também, mas nada disso é obrigatório, tá? Ou, né, também alguma coisa de texto, né? Pode utilizar texto também. Eu fiz uma análise de alguns discursos de políticos, tá? E aqui eu fiz eu gerei uma nuvem de palavras aqui, né? E aí, com essa nuvem de palavras, faz uma análise em cima daquelas nuvens de palavras, tá? É uma outra alternativa também. Mas fica a cargo de vocês, cada um de vocês analisar qual é a base de dados que vão utilizar, tá? Caso tiver dificuldade, por favor, me procurem, né? Aqui para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Pessoal, eu vou fechar aqui, então, a gravação, vou disponibilizar lá para vocês já esse material, e aí eu fico, logo em seguida, eu fico disponível para a gente conseguir fazer a instalação de UR, para quem não conseguiu ainda, tá? Ou carregar os pacotes lá, né? Cada um me chama, porque a gente vai trabalhando juntos aí, tá bom? Tá bom então, professor. Vou sair lá. Valeu, falou, boa noite. Boa noite.